Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Sou apresentadora do AutisPod, podcast de autismo, mas hoje estou aqui no canal do Thiago Lopes. Ele está aqui rondando no Congresso do Jornada do Autismo. A gente está fazendo uma parceria aqui para apresentar o Jornada Cast, cobrindo aqui os bastidores para o pessoal que não conseguiu estar aqui presente assistindo o Congresso e também não conseguiu comprar, né, o congresso, O ingresso. Eita, obrigada, Kiko. Ainda bem que a gente tem a ajuda dos universitários, o ingresso online. Então, é uma forma aqui de democratizar um pouco o acesso, né, desse evento maravilhoso que está acontecendo em Brasília. Então, a gente está aqui o quê? Caçando os palestrantes para um bate-papo. E ontem, porque eu também estou apresentando o congresso, apresentando o podcast, palestrando também. Então, a gente está Bom lá brio. cá, não é mesmo? Bom Ficando doido de um lado para o outro. E ontem estávamos aqui conversando, eu, Tiago e Vanessa Ziotti, que já Bom abre a câmera para dia. ela aqui para dar um oi. Vanessa, se apresenta Tudo para o bom, pessoal que gente? não te viu ontem aqui também. Bom dia, desqueridos e desqueridas. Meu nome é Vanessa Ziotti, sou advogada, sou mãe de trigêmeos autistas de 8 anos e sou uma mulher autista diagnosticada tardiamente também. Obrigada pelo convite. Ontem estávamos nós aqui no meio da conversa, da Sim, Vanessa? no meio da conversa. No meio do diálogo, estávamos aqui falando sobre fadiga do acesso, que a gente vai retomar aqui, quando vieram nos chamar. Meninas, vocês precisam estar no palco. Eu falei, como? Oi, oi, hã? A gente saiu, levantou, largamos o Thiago aqui no meio, né? A gente Sim, estava no meio da história, Vanessa. no meio da No história. meio da história, ele falou, Thiago, beijo, querido. Você fica aqui com o pessoal que estão nos clamando lá no palco, que era bem o horário da nossa palestra, bate-papo de mães, né? Foi, mas não tem problema, a Não tem gente retoma o problema. assunto. Estamos aqui para retomar o assunto que a gente estava falando ontem. Estávamos falando sobre fadiga do Isso. E que acesso. tem muito a ver com o que a gente conversou na roda de conversa também, né? Isso. Eu estava contando a história do dia que eu fui renovar minha CNH e é uma coisa tão simples, né? Você pensar que você é uma mulher que trabalha, que precisa dirigir, etc. E você, ou levar filho em terapia, buscar filho de terapia. Eu precisava renovar minha CNH. Eu só fui renovar minha CNH. Mas, mesmo sem estar com os meninos lá no Poupa Tempo, estão sozinha, sentada, eu fui interpelada por uma pessoa que achou ok reclamar comigo que tinha muito autista ali no Poupa Tempo. Falar, ai, que saco esses autistas aqui, esses velhos que vêm de manhã, não sei o quê. E o que me deixou consternada não foi o fato dela pensar isso. Porque eu já tenho como uma premissa que as pessoas normalmente pensam isso, que a gente é um estorvo para a sociedade. O que me deixou absolutamente consternada foi ela se sentir à vontade, obrigada. Não pode falar. Ela se sentir à vontade para falar isso para uma pessoa estranha Sim. e não passar pela cabeça dela que aquela pessoa poderia ser uma mãe de autista que estava ali ou uma pessoa autista. Naquele momento eu optei por não dar continuidade no diálogo e não militar, não fazer letramento, porque eu tinha saído de casa para tirar minha CNH e porque no meu processo terapêutico com a minha terapeuta, eu conversei com ela que vai ter esses momentos que eu não vou querer militar, que eu tô só querendo ir mesmo no mercado, É. renovar minha CNH, mas não dá pra gente escolher não militar todos os dias. A gente, invariavelmente, vai ter que, além de brigar por acesso, letrar as pessoas no meio do caminho. Exato. É um ciclo vicioso de constante letramento e de constante subjugar. A gente acaba ficando subjugado porque a gente chega e fala, pelo amor de Deus, tá escrito aqui na lei que eu preciso ter isso. Você pode me fornecer, por favor? Sim. Não basta estar escrito. Eu preciso exigir que a pessoa que está à frente daquele serviço me forneça o que é meu por direito. E aí a gente tem algumas questões que eu estava conversando com a Carla Bertin na sexta-feira e ela me trouxe uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar. Eu falei para ela, no Brasil, a gente deturpou o conceito de avaliação biopsicossocial justamente por isso. Por quê? Na avaliação biopsicossocial, a gente traz a perspectiva da deficiência em todos os âmbitos, né? No âmbito fisiológico, no âmbito social, econômico, né? Para entender qual suporte que aquela pessoa precisa. E no Brasil, parece que a gente usa essa avaliação para negar
direitos para a pessoa. Então, é como se eu falasse assim: eu tenho um laudo, eu sou uma pessoa com deficiência, e alguém fala assim: não, mas analisando aqui pela perspectiva biopsicossocial, não acho que você tenha prejuízo nenhum, não vou te fornecer nada. Então, é isso. Está escrito na lei. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho esse direito, mas um terceiro, me avaliando sob uma perspectiva social, vai dizer que, de acordo com o entendimento dele, eu não tenho nenhum prejuízo. Uhum. O cara me viu uma vez na vida. E eu só quero acessar minha vaga no concurso, por exemplo, se eu passei no concurso. Então, essa pessoa, a pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência, ela precisa constantemente letrar, resistir e judicializar. Ela busca o controle judicial praticamente todo o tempo para exercer direitos que são direitos básicos, são direitos sociais, que ela não consegue exercer simplesmente solicitando, ela precisa sempre buscar um controle judicial. E aí eu te pergunto, vai ser sempre que a pessoa vai ter energia para fazer isso? Com certeza não. E mais, né? Tem dias que a gente consegue fazer esse letramento de uma forma mais pasteurizada, De uma forma pacífica, amena. a gente consegue fazer tipo a Carla Bertin. Carla Bertin, bicampeã nacional de paciência, né? Se você não teve a oportunidade de conversar com a doutora Carla, ela é um poço de paciência para conversar, para letrar. E tem dia que você vai estar no mood Vanessa. O que é o mood Vanessa? Você vai sair xingando todo mundo. Ah, E não tem como exigir que essa família haja diferente. sim. E pensando nessa perspectiva, pensando que no Brasil o acesso à justiça não é para todo mundo, por mais que digam que não é para todo mundo. Se você não puder pagar um advogado e não atingir um critério de miserabilidade para usar a defensoria pública, então você faz escolhas. Eu vou ficar sem meu tratamento ou eu vou brigar, eu vou atrás? Quanto vai custar essa briga? As famílias procuram a gente e falam: ai, quanto tempo sai a liminar? E aí eu ter que explicar para ela que o fato de ter uma liminar não significa que o convênio vai cumprir. Não significa que vai ser na hora, e que o processo pode se desenrolar por anos. Eu sou o primeiro desestímulo dessa família. Eu sou a primeira pessoa que chega para essa pessoa e fala, para a família e fala: olha, tem que judicializar sim, mas não vai ser imediato. E saúde tem pressa, educação tem pressa. Não dá para esperar, porque se você não fornece essas coisas para essas pessoas, você está negando dignidade para elas de alguma forma. Lógico. Não tem como. Não, são coisas primordiais, né? São coisas que constituem o princípio da dignidade humana. Então, eu estou negando dignidade para essa pessoa. Eu tenho uma convenção que tem força de emenda constitucional no Brasil, mas eu sempre preciso da chancela judicial para que o executivo, para que os particulares cumpram o que está na lei. Mas não é sempre que aquela família vai ter condições físicas, emocionais e financeiras de buscar a justiça. Sim. Então, o que acontece? Acaba que essa pessoa desiste. E quem que ganha quando uma pessoa desiste? O sistema. Plano, O sistema ganha. o O Estado, sistema, quem que é o sistema? As pessoas que não estão fornecendo o que elas deveriam. sim. Eu vou sempre trazer aqui aquela máxima que a Prevent Senior usou durante a pandemia, que óbito também é alta. Quando uma pessoa Tá. desiste, o Estado ganha, porque o Estado não tem que fornecer, a iniciativa privada não precisa fornecer, essa pessoa vai acabar sucumbindo. E gente morta gera, inclusive, imposto para o Estado, né? É sempre importante lembrar disso. É sobre institucionalizar a fadiga. Eu costumo dizer que é matar as pessoas afogadas no seco. É tornar institucional a negativa crônica e reiterada de direitos daquelas pessoas. E tornar insustentável para elas a própria resistência. Tornar insuportável para elas brigar pelo mínimo. Como modus operandi de silenciamento. Isso. Tipo assim, a luta pra você não compensa, querida. Fica sem. Isso. Desencana, porque assim, seu caminho vai ser árduo e o final vai ser igual o começo, tipo, nada. Então já Exatamente. desiste por aqui mesmo, porque, né, não vai valer a pena. E eu não posso nem julgar as famílias que desistem no meio do caminho, porque mesmo a gente vivendo uma realidade próxima, que é a realidade de famílias de pessoas com deficiência, tem muitos atravessamentos que são diferentes nas casas. Sem dúvida. Atravessamento de cor, atravessamento Sem dúvida. de questão social, econômica.
quanto aquela família tem de instrução, quanto aquela família tem de rede de apoio. Sim. E quando eu digo rede de apoio, eu não estou dizendo de ter um pai, uma mãe, ou dois pais, ou duas mães que estejam ali exercendo 100% sua função. Estou falando de rede de apoio mesmo. Porque pai e mãe não é rede de apoio, pai e mãe Não. é cuidador primário. É. E quanto aquela família consegue se manter sã nesse processo. Eu nunca vou julgar uma mãe que disser pra mim, um pai, eu digo mais vezes mãe, gente, não porque eu sou contra pais, tá? Mas é porque a maioria das pessoas que me procuram são É mães. mãe. É. Então eu falo com base na minha realidade. Sim. Quando uma mãe chega pra mim e fala, não quero mais, eu vou desistir, eu não vou levar pra escola, eu como advogada, eu tenho que dizer pra ela, olha, faça o que for possível, as opções que a gente tem legais são essas. Eu sinto muito. Aí você vai falar, Vanessa, mas e o conselho tutelar vai atrás? Vocês acham que, que Ah, alguém. O conselho tutelar, gente, ele só vai atrás quando ele recebe uma denúncia. O conselho tutelar, ele não age de ofício, ele não sai caçando famílias que tenham desescolarizado. Vocês acham que toda escola que tem um aluno com deficiência e que em algum momento falou para aquela família para de trazer o seu filho, vai denunciar essa família para o conselho tutelar? Tem criança que está há 4 anos fora da escola e nunca foi denunciada, a família nunca foi imagina. denunciada. Imagina, pelo contrário, eles não querem que volte, né? Tem, Não querem tem que volte. escolas que fazem combinados com as famílias. Você não traz, eu não denuncio você e vai Seguimos assim. seguimos assim. E seguimos assim. Não, não tem como. E até mesmo isso de tantas variáveis dessas estruturas, né? A forma como essas famílias reagem, quão belicosas são as mães, o quão bravas, barraqueiras elas são, e a forma de lidar está diretamente ligada à estrutura social, financeira e rede de apoio E que ela tem. emocional. Quão poliana ela pode ser sobre o mundo está diretamente ligada à rede que ela tem. Exatamente. Ponto. Quanto mais ferrada e lascada ela for, menos colorida ela vai ver o mundo, menos esperança ela consegue ter, menos luz no fundo do túnel ela consegue ter, do que aquela mãe que consegue ter uma rede, que tem mais estrutura. É óbvio que ela consegue ser mais otimista, ela consegue enxergar mais longe, enfim. E ainda pensando sobre isso, a gente está no segundo congresso, né? É a segunda jornada que tem. Eu adoraria que hoje, 2025, eu estivesse aqui neste congresso, em Brasília, que é tão representativo, tão importante, falando, gente, vocês viram que incrível? Quantas residências assistidas nós temos? Vocês viram que maravilhoso o investimento que está sendo feito na política do cuidado, remunerar o cuidado? Mas não, é 2025, eu estou aqui em Brasília, falando que não pode expulsar a criança da escola, falando que a família não aguenta mais. A gente não consegue partir para a próxima pauta. A gente está há 20 anos discutindo sobre questões da infância ainda. Eu não consigo discutir as questões de uma vida adulta digna para pessoa com deficiência com maior nível de suporte. Eu não consigo chegar lá. E o tempo está passando. Na verdade, a gente não consegue discutir, a gente não sai, quando a gente pensa nas mulheres e nós mães, a gente vê uma evolução do papel da mulher na sociedade como um todo ao longo dos anos, mas o papel do cuidado, de cuidadora, é algo que segue imutável e sendo perpetuado para a mulher apenas e exclusivo só nosso e da mãe. A mãe. A mãe é a cuidadora, só ela. Ponto. Então, a gente acumulou alguns outros papéis, a gente mudou, a gente assumiu outros lugares, mas a mãe cuidadora, isso continua sendo imutável ao longo Sim. da linha do tempo. Ninguém mexe neste nosso lugar enquanto cuidadora. Ele é só nosso. Ele nem titubeou, balançou nada nunca. Ele é só nosso. E quando a gente pensa na mãe atípica, aí mais ainda. E a sociedade, ela se sensibiliza por
período bem curtinho de tempo também, assim, porque as pessoas, elas toleram um pouco do nosso discurso enquanto a gente fala, do tipo, sensibiliza um pouco, tal, ai, poxa, é, tô contigo, né? Mas depois também se cansa, fica meio chato, porque é meio, putz, vibes, meio baixo Aí astral. chega de reclamar, Ai, né? pô, nossa, vibes pesada, né? Tá atrapalhando meu E mindfulness. tem uma outra questão que é assim, quando a gente que é mãe de criança com deficiência, quando a gente tá se relacionando com uma amiga que é mãe de uma criança que não tem deficiência, vai chegando um momento em que a conversa não consegue se manter, É desconectado. fica completamente desconectado da A realidade. gente espalha a roda. Exatamente. Então, o que que acontece? Eu tô aqui com uma criança de 8 anos, vou dar o meu exemplo particular, né, dos meus filhos. E eu tô essa semana comemorando que o Lucas formou uma frase toda para fazer um pedido para mim. Conversando com acompanhando no Instagram uma amiga minha de faculdade, que também tem uma menininha de 8 anos, 7 anos, ela estava postando que a conversa que ela teve com a filha e a filha escolheu se queria uma festa disso ou daquilo, se eles iam viajar ou não, e tirou 10 na escola e não sei o quê, e a mãe estava muito feliz com isso. A gente não tá vivendo a mesma linha do tempo. É, não, total. Então, existe uma desconexão muito grande e foi sobre o que eu falei ontem. Nesse momento eu tenho duas opções. Ou eu entro na Coitadolândia e fico assim: "Ah, meu Deus, meu filho tem 8 anos e não tá escolhendo a festa do Lilo Stitch. Ah, meu Deus, que triste a minha vida. O meu filho não tá, não sei o quê". Ou eu entendo que o meu parâmetro não é essa minha É colega. outro. O meu parâmetro é o meu próprio filho. Isso. Então, não poderia estar mais feliz. Por mais que com 8 anos eles não estejam fazendo o que muitas aspas aqui se espera de uma criança típica de 8 anos, eles estão gigantes, eles estão imensos, comparados, sendo eles mesmos o próprio parâmetro deles, e sendo a minha maternidade o meu próprio parâmetro de comparação. E é por isso que a gente tem que parar de acompanhar pessoas que não tenham uma vida próxima da nossa. É. Isso aqui não é uma onda de cancelamento, nada disso, mas é porque isso vai te gerar um gatilho de ansiedade que você não precisa. Você já tem tanta coisa para lidar na sua vida para ter que lidar com gatilho de ansiedade, porque o Enzo e a Valentina estão passando férias na Disney com a AT deles, eles têm a melhor terapia, a melhor coisa, e o seu filho tá na treta com o convênio ainda, sabe? É. A gente achar espaços de pertencimento vai ser muito importante por conta disso, para tirar mais essa pressão, porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente não precisa é de mais uma pressão, né? Exatamente. Então, a gente ter um espaço em que a gente possa desabafar numa Sem boa, julgamento. sem que, tipo assim, nossa, quer dizer que você não gosta do seu filho. E também porque, cara, os nossos pepinos não São se tão diferentes. comparam, né? E Exatamente. são muitos ao longo do dia. Em 40 minutos, quantas coisas que não acontecem, né? Do tipo assim. E a gente poder falar num espaço seguro mesmo, de fato. Então, é totalmente diferente. E esse espaço nosso de cuidadora, a, o pessoal não vai ter paciência de ouvir tudo que a gente tem para dizer. As pessoas têm pressa, né? Tipo assim, vai, tá, vai logo, fala logo, né? Vai, próxima pauta. Então, da gente buscar outros pares, porque a gente busca pares para os nossos, a gente precisa dos nossos pares também, né? Então, essa mulher aqui, gente, juro, essa mulher aqui para mim é Hoje. o meu par, Ah, eu falei hoje cedo entendeu? pra ela, Meu muito par de bom encontrar minha pessoa né? depois de 2 dias de congresso, né? Porque a gente tem que fazer esse esforço, assim, de encontro. Seja, então, nas salas de terapia, pessoal, que vocês ficam nessas salas de espera, ou que seja na escola de seu filho, enfim, mas a gente tentar fazer uma busca ativa, né, Vanessa? Porque sozinho fica difícil demais. E nos meios típicos, a gente realmente vai ficar muito espalha-roda e muito desconectado, e isso aumenta a E nossa não angústia. precisa ficar, gente. Não, você não É. precisa caber na conversa das. Gente, uma vez eu fui fazer
fui dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. E aí eu estava na sala do descanso dos palestrantes e tinham duas profissionais, duas professoras, doutoras atrás de mim conversando sobre assuntos cotidianos. E uma delas falou assim: "Ah, fulana, minha filha, ela tá decidindo se ela vai para se aplicar para Yale, falou o nome de uma outra universidade, ou se ela vai fazer um tempo de intercâmbio para dar uma pausa, ver se é o que ela quer da vida dela". Aí a colega falou: "Ah, o fulaninho, meu filho, ele já passou para direito na PUC, vai começar agora". E elas estavam conversando sobre assuntos triviais da vida delas, sobre a maternidade delas, que veja, deve ter tido muito desafio. Não é porque é uma maternidade Sim, típica que é uma maternidade sem desafio. sim. Deve ter tido imensos desafios até aquele momento em que elas criaram duas pessoas que estavam decidindo o que iam cursar na faculdade, como ia ser a vida adulta. Mesmo assim, não são desafios que se parecem nem de perto com os que eu enfrento. E eu demorei muito para chegar nesse momento, nesse lugar de maturidade, de falar, cara, isso aqui não é sobre mim. Uhum. Eu não vou dialogar sobre o que não é sobre mim. E eu não vou me frustrar ouvindo algo que não é sobre a minha realidade. Hum. Quando eu falo saia da coitadolândia, não significa que romantize sua vida, muito antes pelo contrário. É justamente para você parar de romantizar essa situação. Entenda que a sua vida não vai ser igual dessas pessoas. A sua vida vai ser difícil para caralho. E a sua vida vai ter uma curva completamente diferente. E se for para você gastar energia sofrendo e chorando, que acredite, você vai sofrer e chorar muito, sofra e chora por coisas que valham a pena. Quando uma escola bater a porta, quando um convênio negar uma terapia, quando você estiver exausto, não estiver aguentando mais o seu filho passando cocô na parede, é nessa hora que você tem que chorar. Não porque meu filho tem 7 anos e eu nunca vou ver ele fazendo tal coisa. Mulher, reage, sai desse lugar aí, minha filha. É. Não, a sua linha, a sua timeline, o seu feed, Uhum. não é o feed dessas pessoas. É, exato. Enquanto você não tá fazendo terapia no seu filho para que quando ele tiver 9 anos ele não pareça um autista. Você tá fazendo terapia no seu filho para que quando ele tiver 9 anos ele limpe o bumbum dele sozinho no banheiro. Isso. E é isso que você vai comemorar. E vai comemorar E vai muito, comemorar cara, porque isso muito. aí vai ser, Você vai tipo, fazer, incrível você vai demais. comprar balão, você vai cantar Nossa. parabéns e vai todo mundo comemorar junto. E você vai chegar para sua amiga, que é mãe atípica, também e falar, Nossa. cara, E ela vai e ela sentir vai na pele sentir junto dela. com você. Você vai ligar para ela e falar, ele limpou o bumbum sozinho, e vocês vão chorar de alegria Muito. juntos. E aí, isso aí que você tá vivendo é tipo a mãe do Enzo quando ele passou em medicina na USP. E tá tudo bem. É isso Entendeu? mesmo. Essas serão as nossas vitórias. Porque a gente vai escrever a nossa A história, gente vai escrever a nossa história, né? Vai exatamente. escrever a nossa história. Não é romantizar nem nada, mas que vai ser tão linda quanto. Porque a gente Exatamente. precisa dar espaço para E a isso. gente vai viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Diagnóstico não é prognóstico, diagnóstico não é destino, não é ponto final. Diagnóstico é o começo. Você vai viver um dia de cada vez. E lembrar sempre que seu filho não te prometeu nada. Não prometeu para você que ia fazer qualquer coisa. O seu filho é um ser humano que vai ter a própria jornada dele, que vai ter o próprio caminho dele. E a tua função é auxiliá-lo, dando ferramentas para ele desenvolver autonomia, desenvolver a potencialidade acadêmica, cognitiva. O que ele tiver para construir, você vai estar ali do lado dele, não as suas expectativas sobre isso. Perfeito. Obrigada mais Obrigada a uma você, vez, meu amor. lindona. Sempre à disposição. Eu sei, eu sei. Sempre aqui, viu? Muito obrigada, gente. Pessoal, fiquem ligadinhos. Teremos mais entrevistas aí ao longo do dia. Até já.